A situação que se apresentava aos senadores romanos no final de 208 a.C. era das mais delicadas. Com a morte de ambos os cônsules e resultados pífios nas campanhas recentes, a ameaça de uma nova invasão púnica na Itália, desta vez liderada por Asdrubal, irmão de Aníbal, exigia uma resposta imediata e estratégica. Não bastava escolher generais corajosos, era preciso líderes que soubessem dosar a audácia com prudência, capazes de enfrentar o inimigo sem cair em armadilhas. Entre os nomes disponíveis, um se destacava: Caio Cláudio Nero, veterano das batalhas na Espanha, conhecido por sua bravura, mas também por um histórico de impulsividade, como quando, anos antes, fora enganado por Asdrubal em uma manobra que quase lhe custou a campanha. Apesar do erro, seu nome ainda ecoava como o mais adequado, desde que sua tendência à precipitação fosse contrabalançada por um parceiro mais equilibrado. E foi assim que o Senado voltou seus olhos para Marco Lívio Salinator, um homem de trajetória singular. Cônsul em 219 a.C., ele havia brilhado nas guerras na Ilíria, mas sua carreira ruíra após acusações de apropriação indébita de despojos de guerra. Desde então, vivia como um pária, afastado da vida pública, descuidado em sua aparência, com barba e cabelos crescidos como símbolo de seu desdém pelas injustiças sofridas. Quando lhe ofereceram o consulado, resistiu. Afinal, por que servir a uma república que o havia abandonado? Mas a realidade era cruel, não havia outro plebeu com sua experiência que pudesse fazer par com Caio Cláudio, um patrício. Após muita relutância e uma barba finalmente aparada, Salinator aceitou o cargo, embora seu ressentimento permanecesse vivo. Quando o prudente Quinto Fábio Máximo, o Ancunctator, aconselhou a estudar o inimigo antes de atacar, sua resposta foi cortante: assim que avistar o inimigo, lutarei. Ou voltarei vitorioso, ou darei aos romanos o espetáculo de minha derrota, eles merecem um ou outro, e nenhum dos dois me honrará. Mas havia um problema ainda maior: a rivalidade aberta entre os dois cônsules. Sua animosidade era tão notória que ameaçava a coordenação das tropas, essencial para a sobrevivência de Roma. Sob pressão do Senado, mediada por Fábio Máximo, os dois homens juraram enterrar suas diferenças, pelo menos até que a República estivesse a salvo. As províncias foram divididas. Caio Cláudio enfrentaria Aníbal na Lucânia, enquanto Salinator barraria o avanço de Asdrubal. Para isso, Roma mobilizou um exército sem precedentes, 23 legiões espalhadas pelos frontes, sendo 15 apenas na Itália, 7 ao sul e 8 ao norte. Públio Cornélio Cipião comandava 4 na Espanha, Caio Mâmilio, 2 legiões amauditas, as mesmas que desertaram em Canas, na Sicília, Aulo Otílio Catão, 2 na Sardenha, e assim por diante, com reservas estratégicas até na própria Roma, sob comando de Caio Otílio Túbulo. No entanto, os números revelavam uma crise profunda. A última censura registrava apenas 137.180 cidadãos aptos para o serviço militar, menos da metade dos 270.230 disponíveis uma década antes da chegada de Aníbal. A escassez era tão aguda que Roma recorreu a recrutar até em colônias costeiras, antes isentas desse fardo. Enquanto isso, notícias alarmantes chegavam do norte: Asdrubal avançava com velocidade assustadora. Ainda no final do ano anterior, embaixadores de Massília alertaram que seu exército, reforçado por mercenários celtas, aguardava apenas o degelo dos passes alpinos para invadir. E assim foi. Quando a primavera chegou, suas tropas já marchavam pela Gália Cisalpina, encontrando portas abertas onde Aníbal havia encontrado resistência. Os gauleses, que outrora dizimaram as legiões romanas nas montanhas, agora recebiam Asdrubal com indiferença ou até com entusiasmo, engrossando suas fileiras com voluntários ávidos por saquear a Itália. Pior, 88.000 guerrilheiros ligures aguardavam para se unir a ele assim que cruzasse os Alpes. Em Roma, o pânico se instalou. 2 guerras, 2 exércitos inimigos, 2 generais punicos, era como se Aníbal tivesse se multiplicado. Asdrubal, filho do mesmo Amílcar, trazia consigo a fama de um comandante implacável, forjado em anos de campanha na Espanha, onde esmagara não uma, mas 2 legiões de Cipião. Sua marcha pelos Alpes, ao contrário da épica e sangrenta travessia do irmão, foi quase um passeio, sem emboscadas, sem revoltas, apenas uma progressão inexorável, alimentada por aliados locais e pela promessa de glória. Enquanto isso, os presságios se acumulavam: raios atingindo templos em veios, chuva de pedras em Capua, um lobo devorando um guarda nas muralhas da cidade. O pior veio de Frusino, onde os áugures etruscos identificaram um monstro, não um homem, mas uma abominação, que deveria ser afogado no mar, sem tocar a terra romana.
O ritual foi feito, o ser foi encerrado em um baú e lançado ao abismo, seguido de sacrifícios e cânticos para aplacar a ira dos deuses. Mas nem os presságios nem os rituais puderam conter o que vinha por terra. Quando Asdrubal cruzou os Alpes, sua velocidade pegou até Aníbal de surpresa, que se apressou em sair do acampamento de inverno para encontrá-lo. Por um momento, os punicos tiveram a vantagem. Até que, na margem do rio Pó, o destino, ou a arrogância, jogou tudo por água abaixo. Os gauleses de Placentia, cidade-chave da Gália Cisalpina, deveriam ter caído como fruta madura nas mãos de Asdrubal. Ele não duvidava disso. Mas a realidade, como tantas vezes na guerra, zombou das expectativas. A cidade resistiu. Os assaltos falharam ou sequer foram tentados com a determinação necessária. Dias preciosos se esvaíram em vão, e Asdrubal, frustrado, abandonou o cerco. Em um gesto de desespero estratégico, enviou 4 gauleses e 2 númidas como mensageiros a Aníbal, portando uma carta urgente: unirei-me a ti na Úmbria. Enquanto isso, Aníbal, já informado da investida contra Placentia, desacelerou sua marcha. Aquela demora involuntária de seu irmão seria um presente envenenado. Os romanos, ágeis como lobos farejando sangue, aproveitaram o tempo para concentrar suas legiões ao sul, erguendo uma barreira de aço entre os dois bárbaros. Seu objetivo era claro: impedir a qualquer custo que as forças punicas se unissem, esmagando-as antes que a união se consumasse. O primeiro golpe veio das mãos do pretor Gaio Ocílio Túbulo. Suas coortes, embora numericamente inferiores, atacaram com fúria calculada. Os historiadores antigos falam em 4.000 cartagineses abatidos, um número que, francamente, soa exagerado para um único legião. Mas pouco importa. O fato é que, após aquele encontro sangrento, Aníbal compreendeu a gravidade da situação. Não poderia mais avançar como um rio desimpedido. Ordenou então que seus aliados em Brutio enviassem reforços a Metaponto, onde planejava reorganizar suas fileiras. Foi nesse momento que o destino cruzou seu caminho com o de Gaio Cláudio Nero. O cônsul, recém-chegado com suas legiões, não era homem de meias medidas. Os dois exércitos se defrontaram perto de Grumento, separados por um campo árido à esquerda do rio Nicandro, encravado entre colinas peladas. Após escaramuças iniciais, Nero, inspirado pela própria astúcia de Aníbal, arquitetou uma armadilha. À noite, escondeu um destacamento liderado pelo tribuno militar Tibério Cláudio Ásia atrás das elevações. Ao amanhecer, quando a batalha parecia equilibrar-se em um jogo de empurrões mortais, os romanos surgiram como espectros nas costas dos cartagineses. Aníbal, percebendo o risco de ser cercado, recuou apressadamente para seu acampamento, felizmente próximo. Nos dias seguintes, Nero tentou assaltar as fortificações punicas, mas as defesas resistiram. Foi então que Aníbal, mestre das artimanhas, executou um de seus golpes mais ousados. Em uma noite sem lua, retirou silenciosamente o grosso de seu exército, deixando para trás apenas um pequeno contingente de númidas. Sua missão: manter as fogueiras acesas, gritar ordens imaginárias e simular o barulho de um exército intacto. Ao raiar do dia, quando os batedores romanos adentraram o acampamento inimigo, encontraram apenas cinzas e eco. Pela segunda vez, Gaio Cláudio Nero caía na mesma armadilha. Anos antes, na Espanha, havia sido enganado da mesma forma por Asdrubal. A ironia! Os irmãos Bárcidas, tão hábeis em iludir seus inimigos, nem sequer imaginavam que estavam, sem querer, ensinando a Roma suas próprias táticas. Quando Nero descobriu a fuga de Aníbal, permitiu que seus homens saqueassem o acampamento abandonado, um prêmio de consolação. Mas não perdeu tempo em lamentações. Lançou-se em perseguição, alcançando os punicos perto de Venúzia. Desta vez, não houve batalha campal, apenas um confronto breve e violento que custou a Aníbal mais 2.000 homens. Era um preço que não podia pagar. Ciente de que cada soldado perdido era um golpe em seus planos, e que Nero não desistiria tão cedo, Aníbal recuou estrategicamente. Marchando apenas à noite, atravessou montanhas e desfiladeiros até chegar a Minturno, onde os reforços que havia solicitado de Brútio já o aguardavam. Após um breve descanso e a incorporação das novas tropas, voltou a mover-se rumo ao norte, em direção a Venúzia. Enquanto isso, Nero mantinha-se a uma distância calculada, como um caçador que sabe quando apertar o cerco. Os dois exércitos acamparam frente a frente, separados por um espaço tenso, carregado de promessas de sangue. Mas o verdadeiro drama desenrolava-se longe dali.
4 gauleses e 2 númidas, portadores da carta de Asdrúbal, vagavam pela Itália como sombras perdidas. Haviam atravessado o país de norte a sul, convencidos de que encontrariam Aníbal em Metaponto. Mas o cartaginês já seguia para o norte. Desorientados, erraram o caminho e acabaram nas margens do Torrentum, onde foram capturados por soldados romanos em busca de provisões. Levados perante um oficial, confessaram sob interrogatório: levamos uma mensagem de Asdrúbal para Aníbal. Aquele pedaço de papiro seria a chave para virar o jogo. O comandante romano, compreendendo o valor da informação, enviou os prisioneiros sob escolta reforçada diretamente a Gaio Cláudio Nero. Quando o cônsul leu a carta, seus olhos brilharam com a fria claridade de um estrategista que enxerga a vitória ao alcance das mãos. Aí estava, o ponto exato onde as duas forças púnicas planejavam se encontrar. Se conseguisse impedir aquela união, não apenas ganharia a campanha daquele ano, poderia, quem sabe, decidir o destino de toda a guerra. Mas para isso, precisaria agir com uma audácia que beirava a loucura. Sem hesitar, Nero redigiu uma carta ao Senado, não para pedir permissão, mas para informar suas intenções. Os senadores, ao lê-la, devem ter sentido o chão tremer sob seus pés. Enquanto Asdrúbal avançava pela Úmbria, ameaçando Roma, Nero propunha algo impensável: levar metade de suas legiões para o norte, deixando a outra metade em Cásio para vigiar Aníbal. Ordenou ainda que se recrutassem mais homens nas cidades ao longo de sua rota, exigindo que os habitantes preparassem comida, cavalos e carroças para os que não aguentassem a marcha forçada. Era um plano arriscado. Um jogo de blefe onde um erro significaria o aniquilamento. Mas Nero conhecia seu inimigo e, mais importante, conhecia os truques de seu inimigo. Naquela mesma noite, repetindo a tática que Aníbal usara contra ele, o cônsul retirou suas melhores tropas do acampamento em silêncio absoluto. Deixou para trás um pequeno destacamento sob comando de Quinto Cátio, com ordens de simular a presença de todo o exército, fogueiras, gritos, movimento constante. Enquanto isso, Nero e seus homens marchavam a passos largos em direção à Sena, onde estavam acampadas as legiões do segundo cônsul, Marco Lívio Salinador, e do pretor Lúcio Pórcio Sina. Para enganar Aníbal, a discrição era vital. Mas manter um exército em movimento sem chamar atenção era quase impossível. Nas cidades e vilarejos ao longo do caminho, milhares de pessoas já haviam sido alertadas para preparar suprimentos. Quando as coortes de Nero passavam, eram recebidas por multidões que ofereciam comida, abrigos e até se alistavam como voluntários. Nenhum deles, por sorte, era simpático a Cartago. Ao chegar às proximidades do acampamento aliado, Nero enviou mensageiros a Marco Lívio. O plano era simples: seus homens se infiltrariam no acampamento romano à noite, ocupando as tendas dos soldados sem aumentar o número de barracas. Cada legionário de Nero dividiria sua paleta com um homem de Lívio, de mesma patente. Assim, aos olhos de qualquer espião púnico, nada teria mudado. A operação foi executada com precisão cirúrgica. Enquanto as tropas de Aníbal descansavam a pouca distância, ignorantes do que se tramava, a manobra de Marco Lívio, executada com maestria por Nero, surtiu efeito no dia seguinte. Enquanto os generais romanos se reuniam em conselho de guerra, a maioria defendia que as tropas, extenuadas pela longa marcha, mereciam descanso antes de enfrentar o inimigo. Esperemos alguns dias, argumentavam, para que nossos homens recuperem as forças e estejamos em plena capacidade. Mas Gaio Cláudio Nero não aceitava demoras. Não se limitou a convencer, suplicou, implorou, exigiu ação imediata. Agora ou nunca, insistia. Enquanto Asdrubal ignora que as legiões consulares se uniram sob uma mesma insígnia, temos a chance de esmagá-lo em Ápulia, onde Aníbal ainda não chegou. Cada hora de hesitação é uma vitória entregue a Cartago. Permitiremos que Asdrubal descubra nosso estratagema, arrase o acampamento vazio de Nero e marche para se juntar ao irmão onde bem entender. A iniciativa, senhores, é nossa, mas não por muito tempo. Seus argumentos, afiados como gládios, cortaram as objeções. Ainda naquele dia, a máquina de guerra romana avançou, desafiando o inimigo para a batalha. Os pônicos, por sua vez, formaram suas linhas com a prontidão de quem finalmente via a oportunidade que tanto desejara. Até então, era Asdrubal quem provocava os romanos, enquanto Marco Lívio, cauteloso, preferia a segurança das fortificações do acampamento. Marchar para o sul, rumo a Aníbal, deixando uma legião romana às costas, seria loucura. Mas agora o jogo havia virado,
eram os romanos que forçavam o confronto em campo aberto. As tropas se prepararam. Os tambores ressoaram. E então, nada. Hasdrubal hesitou. Algo no exército inimigo o inquietava. Ao inspecionar as fileiras romanas, detalhes suspeitos saltaram aos seus olhos: escudos desgastados, como os de soldados que marcharam por dias sem trégua, cavalos esqueléticos, exaustos. Mas a legião de Marco Lívio não se movia havia semanas. E havia outro enigma: o número de romanos parecia ter aumentado. Será que Lívio recebeu reforços? A desconfiança o corroía. Com um gesto, ordenou que suas tropas recuassem para o acampamento. Não sem antes enviar batedores para confirmar suas suspeitas. Os relatórios que voltaram foram ainda mais perturbadores: o tamanho do acampamento romano não havia mudado, nem o número de tendas. Mas o sinal de troca da guarda, que deveria soar uma vez ao entardecer, ecoou 2 vezes. Era o código: 2 legiões consulares sob o mesmo estandarte. Os espiões púnicos, apesar de toda a astúcia, não conseguiram capturar nenhum prisioneiro que revelasse como 2 cônsules podiam estar ali, quando um deles, supostamente, ainda lutava contra Aníbal no sul. Hasdrubal, mestre da guerra psicológica, viu-se enredado em seu próprio jogo. Como? A lógica era implacável: se o segundo cônsul estava ali, só poderia significar uma coisa: Aníbal havia sido derrotado. As operações no sul, encerradas. Roma, agora, concentrava todas as suas forças contra ele. Ganibal estaria a caminho? A ideia de que os romanos pudessem ter enganado seu irmão, o invencível Aníbal, nem sequer lhe ocorria. Para Hasdrubal, a estratégia do cartaginês era infalível. Resta-lhe uma saída: recuar. Não aceitar a batalha, pelo menos não até decifrar aquele quebra-cabeça mortal. Naquela noite, sob o manto da escuridão, tentou retirar suas tropas em silêncio. Mas a sorte, que tão bem o servirá até então, o traiu. Aproveitando-se do caos e da distração das sentinelas, os guias locais, conhecedores da região, desertaram. Sem eles, o exército púnico vagueou cego pela planície, tropeçando em campos desconhecidos. Ao amanhecer, exaustos, Hasdrubal decidiu seguir o curso do rio Metauro. Lá, pensou, encontraremos uma passagem. Um val, uma ponte. Qualquer coisa que nos separe dos romanos e nos permita escolher o terreno para a batalha ou a fuga. Mas o Metauro, traidor, revelou-se um aliado dos romanos. Quanto mais se afastavam do mar, mais íngremes ficavam suas margens. Nenhum val, nenhuma ponte. O tempo, que Hasdrubal tanto quis ganhar, agora se esvaía entre suas mãos. E os romanos, implacáveis, aproximavam-se. Quando a cavalaria de Nero iniciou os primeiros ataques, Hasdrubal ordenou que parassem. Recusava-se a lutar em condições desfavoráveis. Mandou erguer um acampamento provisório em uma colina próxima, onde o terreno ao menos oferecesse alguma vantagem. Mas era tarde. As legiões de Marco Lívio surgiram no horizonte. A batalha, agora, era inevitável. Os púnicos se posicionaram com a disciplina que os tornará lendários: 10 ou 15, segundo algumas fontes, elefantes à frente, seguidos pelos lígures. O flanco esquerdo, protegido por uma elevação, foi ocupado pelos gauleses, o direito, pelos iberos. Hasdrubal, por sua vez, apertou as linhas, aumentando a profundidade da formação para compensar a inferioridade numérica. Do lado romano, o centro foi confiado ao pretor Lúcio Pórcio Licino, o flanco direito, a Gaio Cláudio Nero, o esquerdo, a Marco Lívio, que, apesar de tecnicamente ser o comandante supremo aquele dia, sabia que a vitória dependeria de um golpe audacioso. O combate começou com fúria. Hasdrubal lançou todo o peso de seu centro e flanco direito contra a esquerda romana, onde pretendia decidir o destino da batalha. Por um momento, pareceu que os elefantes fariam a diferença, empurrando as linhas inimigas. Mas logo as bestas, descontroladas, passaram a atropelar indistintamente amigos e inimigos. Enquanto isso, no flanco direito, Nero observava a carnificina com um olho no combate e outro na oportunidade. Por que tanta pressa? Deve ter pensado. Por que percorremos tamanha distância? Sua resposta veio na forma de um plano tão ousado quanto a própria marcha que os trouxera até ali. Se desse certo, a vitória seria romana. Se falhasse, bem, Nero não era homem de calcular riscos quando a glória de Roma estava em jogo.
Com algumas coortes ociosas do seu flanco, ele as conduziu pelas retaguardas do próprio exército, contornando a linha de batalha como um fantasma. Os romanos, atônitos, viram-no passar. Os púnicos, ocupados demais para perceber. Até que foi tarde. Nero desferiu seu golpe com precisão mortal, um ataque fulminante no flanco e depois nas costas dos iberos. O cerco estava formado. Esmagados entre duas frentes, os iberos foram dizimados. Os gauleses, em seguida, sucumbiram ao pânico. E então veio o momento mais grotesco da batalha. Os elefantes, agora uma ameaça a todos, foram abatidos não pelos romanos, mas por seus próprios condutores, que cravavam cinzéis em seus crânios para evitar que virassem contra as fileiras púnicas. Apenas 4 bestas conseguiram escapar, errantes pelo campo após a matança. Asdrubal lutou até o fim. Exortou seus homens, ora com promessas, ora com insultos. Recompôs linhas que se desintegravam. Mas quando a derrota se tornou irreversível, lançou-se contra as legiões como um furacão, buscando uma morte digna do nome Barca. Encontrou-a entre os gládios romanos um final à altura de seu pai, Amílcar, e de seu irmão, Aníbal. A vitória foi absoluta. Quando informaram a Marco Lívio que lígures e gauleses, que não haviam entrado na batalha ou fugiram, poderiam ser perseguidos por um simples esquadrão de cavalaria, o cônsul apenas descartou a ideia com um gesto. Deixem que um só escape, disse. Que leve ao mundo a notícia de nossa coragem, e da derrota deles. Os legionários, ainda exultantes, saquearam o acampamento inimigo inacabado. Os números da carnificina variam nos relatos. Políbio, o mais confiável, fala em mais de 10.000 púnicos abatidos. Entre os mortos, a nata da nobreza cartaginesa. Jazia espalhada pelo campo de batalha, mas o número de prisioneiros era ainda mais impressionante. A venda daqueles sobreviventes desgraçados renderia mais de 300 talentos de prata, fortuna suficiente para encher os cofres de Roma e financiar novas campanhas. E quando, ao final do verão, os cônsules fossem chamados de volta à cidade eterna, chegariam juntos, como se o destino estivesse sincronizado. Perante o Senado, relataram sua vitória com a sobriedade de quem cumpriu não apenas um dever, mas um desígnio divino. Pediram permissão para entrar em triunfo. O Senado, sem hesitar, concedeu. Mas aqui, como em tudo na vida de Roma, havia uma sutileza. Marco Lívio Salinator avançaria em sua quadriga, à frente de suas legiões, enquanto Gaio Cláudio Nero entraria montado, sem tropas ao seu lado, um detalhe que, para muitos, só realçaria seu gênio. Porque, afinal, quem havia concebido a estratégia? Quem arriscara tudo em um lance audacioso? A glória, como sempre, pertence aos ousados. E Gaio Cláudio, naquele momento, já era mais do que um general vitorioso, era um nome que ecoaria nos séculos. Mas a história ainda não terminara. Na noite seguinte à batalha, enquanto os soldados de Marco Lívio celebravam com vinho e canções, Gaio Cláudio já marchava de volta a Ápuia. Seus homens, exaustos mas disciplinados, cobriram em 6 dias o caminho entre Metauro e Canúzio, onde Aníbal, incauto, ainda mantinha seu acampamento. O cartaginês, alheio ao desastre do irmão, nem sequer notou a ausência daqueles legionários que, dias antes, enfrentavam-no em formação. Como poderia suspeitar? Ninguém em seu exército imaginava que um punhado de romanos, após uma vitória esmagadora, voltaria tão rápido para desafiá-lo novamente. E aqui vale lembrar, Aníbal, por mais que fosse o mestre da guerra, nutria um respeito quase ritualístico por seus adversários dignos. Quando Tibério Sempronio Graco, um dos mais brilhantes generais romanos, caiu em combate, foi o próprio cartaginês quem organizou seus funerais. Os restos mortais, recolhidos em uma urna de prata e coroados com ouro, foram enviados ao filho do falecido. Um gesto de nobreza em meio à carnificina. Gaio Cláudio Nero, porém, não era homem de gestos simbólicos. Queria que Aníbal soubesse. Não apenas pela derrota, mas pela humilhação. Ordenou que a cabeça de Asdrubal fosse decepada, transportada até as linhas avançadas do acampamento púnico e atirada aos pés dos sentinelas. Uma mensagem clara: a Itália não seria vossa. Não que lhe dia, nem nunca. Ao receber a notícia, Aníbal compreendeu tudo. A campanha estava perdida. Sem reforços, sem esperança de vitória, restava-lhe apenas recuar.
Levou suas tropas para Brúteo, a última região onde ainda exercia algum controle, e preparou-se para um inverno que seria o prelúdio de seu exílio. A guerra, afinal, estava decidida. Roma, mais uma vez, provara que até os gigantes caem e que a audácia, quando temperada pela inteligência, é a arma mais letal de todas.